Boa tarde a todos. Fazemos então hoje novo ponto de situação da evolução do surto pelo novo coronavírus na região autónoma dos Açores. Conforme tive a oportunidade de transmitir ontem, tínhamos 14 casos suspeitos na região, 9 nas últimas 24 horas do dia de ontem, contando com os 6 também da véspera, de quarta-feira. Desde aí para cá, dos resultados laboratoriais, 10 revelaram-se negativos. Destes 10, 2 eram da Ilha Terceira, 1 da Ilha de Santa Maria, 1 da Ilha do Faial e estava relacionado diretamente com o terceiro caso positivo, portanto é uma notícia bastante satisfatória, e 6 da Ilha de São Miguel. Destes 14 casos suspeitos, 4 deles ainda aguardam resultado e são todos da Ilha de São Miguel. Relativamente a hoje e nas últimas 24 horas, temos 24 casos suspeitos, 5 deles, entretanto, já temos os resultados da análise laboratorial e são negativos. 19 desses 24 casos, 3 deles ainda aguardam resultados, 16 aguardam colheita. Destes 16, nós temos 1 na Ilha Terceira, 1 na Ilha de São Jorge, que está relacionado diretamente com o segundo caso positivo da região, e 14 da Ilha de São Miguel. Portanto, temos neste momento a contar com os 4 do dia de ontem, 23 casos suspeitos neste momento. Importa referir, tal como eu destaquei nas conferências anteriores, que estaríamos a fazer o levantamento também das vigilâncias ativas que estavam a ser realizadas pelas delegações de saúde da região. E, portanto, neste momento já temos esse ponto de situação. E conforme eu tinha transmitido, seria expectável também um aumento bastante significativo do número de vigilâncias e, portanto, para fazermos esse ponto de situação concreto, ao dia de hoje, às 13 horas de hoje, temos 1.561 vigilâncias ativas neste momento na região. Portanto, para vermos o volume e a carga de trabalho que as delegações de saúde têm neste momento na região autónoma dos Açores, através da vigilância ativa de 1.561 cidadãos. Destes 1.561, 631 são sinalizações da linha de saúde Açores, portanto, contactos feitos através da linha de saúde Açores, e 930 são reportes feitos pelas delegações de saúde no trabalho de campo que estão a fazer. Destes 930, posso-vos ainda especificar mais em concreto também a sua proveniência. 50 são da Ilha de São Jorge, 718 são da Ilha de São Miguel, 111 da Ilha Terceira e 51 da Ilha das Flores. Portanto, para vermos ao fim e ao cabo aqui um bocadinho a rede que nós conseguimos aqui arquitetar com as delegações de saúde, o nosso Sistema Regional de Saúde Pública, e que, entretanto, mantém esta rede de vigilância ativa de 1.561 cidadãos. Relativamente aos casos positivos, mantemos os 3 casos positivos da região, um daqui da Ilha Terceira, o segundo da Ilha de São Jorge e o terceiro da Ilha do Faial. Importa dizer relativamente a estes 3, relativamente ao primeiro caso, mantemos na mesma 129 contactos próximos identificados, assintomáticos. Do segundo caso positivo, mantemos 27 contactos próximos também identificados, também eles assintomáticos. Estes 2 casos positivos já foram validados pelo Instituto Nacional de Saúde, o Dr. Ricardo Jorge, e relativamente ao terceiro caso positivo, temos 3 contactos próximos identificados, também eles assintomáticos, mas que, neste caso, aguarda validação pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Relativamente aos internados, não temos nenhum caso suspeito neste momento internado nas unidades de saúde da região, nem sequer em contexto hospitalar, nem ao nível dos cuidados de saúde primários, através das unidades de saúde ilha. Temos sim, entretanto, os 3 casos positivos, 2 deles internados no Hospital do Santos Filho da Ilha Terceira e 1 no Hospital da Horta. Importa dar nota desta situação para não estarmos, digamos assim, aqui a criar falsas expectativas na região. Dar nota de que é expectável que, entanto, na Ilha de São Miguel também exista, durante agora os próximos dias, eventualmente também casos suspeitos, eventualmente também casos positivos. Nesse sentido, dentro daquilo que eu tenho transmitido ao longo dos últimos dias e do plano de contingência que foi elaborado ao nível regional, temos estado em articulação próxima com o Hospital de Divino Espírito Santo, que, por sua vez, através do empenho e toda a motivação também dos seus profissionais, tem adequado o seu nível de alerta e o seu nível de resposta e, portanto, estão preparados e ativados também para dar esse próximo passo
na ativação do nível de resposta caso surjam esses primeiros casos positivos na ilha de São Miguel. Isto vai um pouco ao encontro também daquilo que foi referido também por Sua Excelência, o representante da República, o Dr. Pedro Catarino, onde teve a oportunidade de transmitir que da parte também das Forças Armadas e das Forças de Segurança também estarão disponíveis e coadjuvar os órgãos de governo regional e, portanto, iremos contar também com certeza com a sua colaboração caso exista essa necessidade também de elevar esse nível de resposta. Só dar aqui uma pequena nota, estamos, ao fim e ao cabo, aqui também em fim do mês, digamos assim, e foi reparo também que chegou à Direção Regional da Saúde de alguns dos pensionistas também que se dirigiram, sobretudo, aos Correios para também fazer o levantamento das suas pensões. Dar aqui só um alerta também para este pequeno grupo populacional também para que respeitem e adequem ao fim e ao cabo também o seu comportamento, mantendo o distanciamento social acima de 1 metro de distância também para evitarem, sendo depois também maioritariamente um grupo com uma faixa etária mais sensível e mais sujeita, digamos assim, também à aquisição da infecção, também para que estejam alerta e também cumpram essas recomendações do distanciamento social. Isto também diz respeito às farmácias, também é um contexto muito particular. Nós já tivemos a oportunidade também de emitir uma circular também com orientações e recomendações também para as farmácias, também que possam adequar o seu espaço, mas de qualquer forma também todos os utilizadores das farmácias também que cumpram esse distanciamento social para evitar essa transmissão também do vírus. Há um aspecto que ainda durante o dia de hoje também foi evidenciado por parte da Direção-Geral da Saúde e que eu gostaria depois também de reiterar e de subscrever, que é a utilização de luvas ao ar livre. Já tivemos a oportunidade de transmitir isso também em ocasiões anteriores. A utilização de máscaras cirúrgicas só é necessária quando a pessoa tem sinais ou sintomas de infecção respiratória, de maneira que, entanto, não possa transmitir a infecção para terceiros. E o caso das luvas também é de forma idêntica, ou seja, a lavagem das mãos é a medida mais eficaz para a prevenção da infecção pelo novo coronavírus e, portanto, a utilização de luvas ao ar livre não revela qualquer tipo de eficácia, são aliás um veículo de transmissão também da própria infecção e, portanto, as pessoas muitas das vezes até utilizam as luvas, depois têm a tendência para lavar as mãos com as luvas calçadas com água e sabão e isso depois, entretanto, ainda acaba por agravar ainda mais a situação e transformá-las num veículo de transmissão. Causam, portanto, uma falsa sensação de segurança e, portanto, gostaria de dar nota disso para que, entanto, evitemos esses comportamentos que não trazem qualquer tipo de mais-valia. Há um grupo importante também que nós tivemos especial atenção, que é relativamente às grávidas, também há algumas recomendações também que iremos emitir através de circular, também para desmistificar também algumas situações. Importa depois também, e ontem já disse isso, a linha de saúde Açores, a partir de ontem também é gratuita e, portanto, através do 808 24 60 24, qualquer cidadão poderá contactar a linha para colocar questões, dúvidas e fazer, digamos assim, aqui a triagem da sua condição clínica para também ficar mais esclarecido relativamente à possível infecção pelo novo coronavírus. Dizer também que a linha de atendimento não médico também tem tido um nível de atendimento também bastante satisfatório e que através do 800 29 29 29 também tem prestado os devidos esclarecimentos também à população, tendo depois também uma linha de e-mail, o esclarecimento covid19@azores.gov.pt, de maneira em que, entanto, também possa transmitir informação por essa via. Dar nota também hoje, que, tal como foi transmitido através de comunicado, a Secretaria Regional da Solidariedade Social, também, indo um bocadinho atrás daquilo que estávamos a referir há pouco, também dos grupos mais sensíveis, criou aqui também uma estratégia, também em colaboração connosco, no sentido de contactar também com os cidadãos acima de 65 anos, no sentido também de relembrar e de reiterar as recomendações que têm vindo a ser transmitidas, contactando-os telefonicamente e sensibilizando-os e prestando também todo o tipo de apoio, de modo a evitar que os membros também saíssem de casa quando não seja necessário. Portanto, este é o ponto de situação. Deixaria agora aqui o espaço para vocês poderem colocar questões, dúvidas e tentar responder. Queria saber em relação
a questão tem a ver com o número de pessoas em vigilância ativa, que aumentou para 1.561 casos. Como é que está a ser, e uma vez que a partir de agora é necessário cumprir isolamento obrigatório, como é que vai ser feita a fiscalização destas pessoas? Quarentena, não é isolamento obrigatório, quarentena. E relativamente à fiscalização já tive a oportunidade de transmitir que, entretanto, não estão a ser fiscalizadas individualmente, conforme já tive a oportunidade de transmitir, não é viável, no entanto, consigamos fazer essa fiscalização a nível individual. O que nós estamos a fazer, efetivamente, é este acompanhamento, esta vigilância ativa, através das delegações de saúde, através do apoio médico, que contactam telefonicamente, entanto, com os cidadãos que se encontram em vigilância, no sentido de acompanhar a sua evolução do estado de saúde durante o período de incubação do novo coronavírus, durante 14 dias. Desde a sua chegada à região, eles são contactados através das delegações de saúde, no sentido de aferir se há alguma evolução e a apresentação de sinais ou sintomas que possam indiciar a infecção respiratória, que cumulativamente aos critérios epidemiológicos, ou seja, o provirem de áreas de transmissão local ativa, possam indiciar a existência de casos suspeitos e daí depois darmos o devido seguimento. Desculpe insistir, mas o isolamento obrigatório é uma medida deliberada pelo Governo da República em relação às pessoas que estão em vigilância ativa. Ou seja, estas pessoas têm que estar em casa. Como é que estas pessoas vão ser fiscalizadas para termos a certeza que estão a cumprir esse isolamento? Neste momento na região, o que está terminado é a quarentena obrigatória. Ao fim e ao cabo, então, todos aqueles que chegam à região, é-lhes determinada pela Delegação de Saúde essa quarentena. O isolamento obrigatório só é colocado e aplicado naqueles casos em que existe efetivamente confirmação da infecção pelo novo coronavírus. Poder-se-á, no entanto, decidir pelo isolamento em contexto domiciliário ou o isolamento em contexto de unidade de saúde, seja ela a nível hospitalar, seja ela, entretanto, a nível das unidades de saúde ou mesmo até numa fase depois posterior ao nível de unidades privadas de saúde. Portanto, nem na região autónoma da Madeira ou na região autónoma dos Açores ou no continente é possível fazer uma fiscalização domiciliária para cumprimento ou de um isolamento ou de uma medida de quarentena. A medida de isolamento é mais restritiva, portanto a pessoa tem que mesmo ficar em isolamento e por isso é que eu estou a dizer que aquilo que é determinado é uma quarentena, a pessoa fica em casa, deve ficar resguardada, deve evitar a interação social, durante o período que está em casa deve utilizar espaços próprios e em momentos desfasados dos restantes elementos do agregado familiar, utilizar também, tanto ao nível dos cuidados de higiene como ao nível da alimentação também, utensílios próprios também para evitar o seu contágio também com os restantes elementos do agregado familiar. Se estivessem em ambiente de isolamento, estas medidas não seriam execuíveis de ser aplicadas e, portanto, são questões completamente diferentes. Temos indicação que, relativamente ao segundo caso confirmado que diz respeito a uma mulher de São Jorge, que houve confirmação de outro caso em Lisboa, o tal que desalinhou enfim, os dados entre a Direção-Geral de Saúde e a Autoridade Regional de Saúde. Trata-se de uma mulher residente em São Jorge que se foi hospitalizada em Lisboa. Pergunto-lhe se há mais casos suspeitos relativamente a este foco de contágio. Não, como eu tive a oportunidade de dizer, relativamente a São Jorge, o segundo caso suspeito, nós temos 27 contactos próximos identificados e destes 27 contactos próximos, nenhum deles está sintomático. Portanto, não estando sintomático, não configura caso suspeito. Volto a referir, um caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus tem dois critérios em conjunto, critérios clínicos, sinais e sintomas, febre, tosse, dificuldade respiratória, em conjunto com critérios epidemiológicos, ou seja, ter viajado recentemente, antes do início dos sintomas, de alguma das áreas de transmissão local. E, portanto, dos 27 contatos próximos que nós identificamos de proximidade com este segundo caso suspeito, que é este segundo caso positivo, que é de São Jorge, nós não temos nenhum caso suspeito. Temos contatos próximos, que são pessoas que estiveram em contato com o caso positivo de São Jorge e que por essa via fazem parte também das vigilâncias ativas da Delegação de Saúde, que diariamente acompanham também estas situações, no sentido de evoluir, de acompanhar a evolução do estado de saúde. Dizia ontem que os centros de rastreio iam começar a ser implementados no terreno, inclusive em São Miguel, em Santa Maria, que já iniciaram. Pergunto-lhe qual é o critério de triagem para essas pessoas lá irem, isto para não acontecer o caso de uma massificação de recursos a estes serviços. Qual é o critério, quem deve recorrer e como é que elas são atendidas lá? Importa dizer que são centros de rastreio para os casos suspeitos, ou seja, não é um centro de rastreio genérico para qualquer um que entenda e que considere que pode estar infectado e que queira ir por sua livre e espontânea vontade dirigir-se a um destes centros. Os centros foram
criados para o rastreio de casos suspeitos e, portanto, quando alguém, volto a dizer, tem critérios clínicos e critérios epidemiológicos e por essa via configuram caso suspeito, então as autoridades de saúde, ao nível conselho, contactam com essa pessoa e, se eventualmente tiver contactos próximos, também os contactam para procederem, tanto ao seu período de quarentena, mas este caso suspeito, depois então, se tiver possibilidade para isso, deslocar-se pelos seus próprios meios, dirige a este centro de rastreio, no sentido de depois ser feita a colheita da amostra biológica para depois processamento laboratorial. Discutir. Sobre os testes. Uma das recomendações dos países que talvez melhor tenham lidado com esta pandemia tem precisamente a ver com a necessidade de testar o mais possível. Essa será também uma estratégia seguida na região? A região vai ter capacidade para isso? Eu posso-vos dizer que neste momento na região de casos suspeitos que nós já identificámos e que validámos, digamos assim, a sua positividade ou negatividade relativamente à infecção pelo novo coronavírus, já vem mais de 70. Portanto, neste momento nós estamos precisamente a pecar, digamos, mais por excesso, ou seja, a validar laboratorialmente mais por excesso, propriamente por defeito. Daí estes números que nós temos, ou seja, só estas vigilâncias ativas, 1561, numa região com a dimensão como a da região autónoma dos Açores, demonstra, digamos, que as medidas que nós estamos a aplicar por serem, de certa forma, mais excessivas do que aquilo que, entanto, seria preconizado e está, nomeadamente, a ser utilizado e aplicado em outros contextos do país. Estamos, precisamente, a ter aqui uma maior profundidade na intervenção que estamos a ter. Eu posso tentar explicar, de certa forma, assim, de forma muito genérica, tentar ser da forma mais simples possível. Nós, quando temos um caso suspeito, quando tem critérios clínicos e que tem critérios epidemiológicos, a delegação de saúde, numa primeira fase, identifica os contactos próximos, as pessoas que estiveram em contacto físico direto ou a menos de 1 ou 2 metros, entretanto, de distância. Estes são os contactos próximos, digamos, de primeira linha. Depois, vamos ver ainda, numa segunda linha, os contactos próximos desses contactos próximos, ou seja, quem é que esteve em contacto próximo com o contacto próximo do caso suspeito. E depois ainda vamos para lá, ainda vamos para uma terceira linha, ou seja, vamos ver os contactos próximos do contacto próximo do contacto próximo do caso suspeito. E, portanto, por essa via nós temos aqui, efetivamente, um leque bastante abrangente de pessoas em vigilância ativa, por isso é que eu estou a dizer, ou seja, não é motivo de preocupação nós temos mais de 1.500 pessoas em vigilância ativa, digamos que é um indicador de como nós estamos a tentar apertar a malha o máximo possível, de maneira a tentar peneirar, se me desculpem a expressão, os casos que possam existir na região. Mas nas vigilâncias ativas não são realizados testes? Não. Os testes é só para casos suspeitos, ou seja, para pessoas que estejam sintomáticas, ou seja, todas estas 1.561 pessoas são pessoas que não têm sinais ou sintomas de infecção pelo novo coronavírus. A partir do momento, por via da vigilância que as delegações de saúde estão a fazer agora diariamente, se algum deles apresenta sinais ou sintomas de infecção, eles são sinalizados para a regulação médica da Proteção Civil, que valida o caso suspeito e depois então desencadeia-se o procedimento para a colheita da amostra biológica em contexto domiciliário ou num centro de rastreio, para depois ser processado ao nível do laboratório. E que justifica este aumento de casos em vigilância? Foi aquilo que eu disse nos últimos dias, ou seja, muitos deles advêm, digamos, de sinalizações, como eu disse em primeira instância, da linha de saúde Açores. Outros é o trabalho de campo, de terreno também das delegações de saúde, quer seja ao nível, por exemplo, das portas de entrada da região, ao nível dos aeroportos, quer depois também dos conhecimentos e da articulação que vão tendo com diversas entidades e mesmo até com a população local, no sentido de identificarem pessoas que tenham vindo nos últimos dias de áreas de transmissão local e que por essa via são sinalizadas e são colocadas neste quadro de vigilâncias ativas para precisamente dia após dia despistarmos ao menor, não digo ao menor sinal de um espirro ou de um acesso de tosse serem sinalizadas e serem recolhidas amostras e processadas ao nível laboratorial, mas é quase, ou seja, dentro da avaliação que é feita, a partir do momento em que apresentem sinais ou sintomas, são logo ao fim e ao cabo, entretanto, analisados. Todas as pessoas que chegam à região e que ficam em quarentena fazem parte, integram esta lista? Esta vigilância ativa, sim. O último relatório divulgado pela PSP, mesmo há pouco, indicava que foram identificados 2 indivíduos no pico precisamente por violação de quarentena. De que forma é que a Autoridade de Saúde Regional acompanha estes casos? Qual é que é a vossa comunicação? Como eu tenho tido a oportunidade de referir, foi e também disse há pouco, ou seja, da parte mesmo até do Sua Excelência o Representante da República, o Dr. Pedro Catarino, também se disponibilizou, apesar de, a partir do momento em que foi declarado o estado de emergência também,
dentro daquilo que é a sua competência também de mobilizar as forças de segurança e também as Forças Armadas para aquilo que seja necessário. Como eu já tive a oportunidade de dizer, dentro do plano de contingência que nós temos, poder-se dar o caso, numa fase avançada do surto, de ter efetivamente mobilizar aqui outro tipo de recursos, como as Forças Armadas ou as Forças de Segurança. As Forças de Segurança foram ativadas, como eu já tive a oportunidade de dizer anteriormente, infelizmente nesta fase, por via tentarmos aqui colocar alguma correção, depois também na atitude e no comportamento das pessoas também a quem foi determinada a medida de quarentena. Felizmente, nomeadamente a Polícia de Segurança Pública tem feito esse trabalho, tem-nos dado, digamos, esse feedback também de que em algumas das ilhas têm feito essa intervenção ao nível local, o que a nós nos dá aqui mais algum suporte, porque, como devem compreender, em tantas autoridades de saúde, tendo a autoridade ao nível da saúde, não tem depois a autoridade ao nível do comportamento, digamos assim. E, portanto, é bastante salutar essa colaboração e temos, entanto, estreitado cada vez mais ao fim e ao cabo esse trabalho. Significa, então, que outras forças de segurança, como a GNR e a Polícia Marítima, já estão no terreno também a apoiar e a reforçar esta necessidade de identificar as pessoas em quarentena? Eles têm acesso à listagem de pessoas em quarentena? Neste momento não. Neste momento as forças de segurança, nomeadamente a Polícia de Segurança Pública, faz aquilo que é o seu trabalho também de campo, no terreno, e vendo ao fim e ao cabo depois também o comportamento também dos cidadãos, no sentido de detectar alguma situação que possa configurar o incumprimento da medida de quarentena. Tanto a Guarda Nacional Republicana como, entanto, outras forças de segurança, ou mesmo até as Forças Armadas, não são chamadas, digamos assim, para já para a sua intervenção, porque não estamos ainda nesse nível de alerta, nem nesse nível de resposta. Aquilo que eu tive a oportunidade de transmitir anteriormente é de que, na sequência da evolução do surto na região, poder-se-á dar o caso, e já dei esse exemplo também anteriormente, de um caso muito concreto em que possa haver um número de contactos próximos bastante elevado, que por segurança tenhamos que, entanto, implementar algum isolamento local, como foi o caso até no continente, relativamente à cidade de Ovan. Se na região nós, ao fim e ao cabo, tivéssemos alguma situação desse âmbito, claro que, entanto, tínhamos que pedir aqui o apoio não só da PSP, como da Guarda Nacional Republicana, e, eventualmente, como eu já tive a oportunidade de transmitir também anteriormente, da Proteção Civil e mesmo até das Forças Armadas. Houve cuidado quando se suspendeu os voos de e para a Ilha Terceira de ter em conta as empresas marítimo-turísticas que estavam de alguma forma a furar, enfim, o sistema. Pergunto-lhe se ao nível de outras ilhas, como os voos também já foram suspensos da SATA Interilhas e da SATA Azores Airlines para outras ilhas, se estas empresas marítimo-turísticas estão a ser, no fundo, fiscalizadas para que o transporte de passageiros não seja feito. Posso lhe dizer que, relativamente a isso, mesmo ainda hoje, com a Capitania do Porto da Horta, tivemos essa estreita articulação, como tivemos também com a Capitania do Porto da Praia e de Angra, e, entretanto, também já foram suspensas também as ligações marítimo-turísticas, precisamente para evitar esse transporte e esse aglomerado de pessoas também interilhas. Portanto, isso também já foi feito. A hotelaria, sabemos que uma das consequências da quarentena fora de casa, fora da ilha de residência, é ter que ficar num hotel. Pergunto-lhe se há muitos estabelecimentos de hotelaria em situação de quarentena. Neste momento, como eu disse ontem, nós também estamos a fazer esse levantamento em concreto e com todo o rigor, para depois pensarmos numa medida adicional também que possamos implementar. Nós, para além das unidades hoteleiras, temos também alojamentos locais, também que estão a ser utilizados também para a permanência de alguns destes casos de quarentena, e em articulação depois também com os outros departamentos também do Governo Regional, estamos a fazer esse apuramento, para além depois também daquelas situações, e importa também dar nota disso, de grave carência económica e financeira, em que também da parte do Governo Regional, da entidade e do departamento responsável, também está a ser dado prestado esse apoio, no sentido também de auxiliar durante este período de permanência também de quarentena. Esse levantamento está a ser feito, como eu disse, para que depois possamos aqui implementar eventualmente alguma medida adicional, que eu não gostaria de avançar já, mas que entanto está a ser trabalhada. Tendo em conta os últimos dias, ainda chegam muitas pessoas aos Açores via aérea? Neste momento não lhe consigo precisar a diminuição, quer em termos até de percentagens, da diminuição que houve. A verdade é que, entretanto, acho que qualquer um de nós que vai tendo algum feedback também de pessoas próximas,
No meu caso concreto, através das delegações de saúde e todos os profissionais também que estão a trabalhar diretamente com as delegações de saúde, a verdade é que os aviões, quando chegam, de 100 e tal pessoas, quase 200, passam a sair cerca de 20 ou 30 nos últimos dias. Isso tem sido bastante evidente nos últimos dias, e eu penso que, entanto, cada vez mais, dia após dia, irá ser cada vez mais diminuto, e, portanto, toda a rede que nós, ao fim e ao cabo, aqui arquitetámos, estará, digamos, aqui a dar o seu fruto, e, portanto, aqueles que vão chegando já são numa quantidade tal que, entretanto, é muito mais fácil depois o seu controle. Clarificou ontem A base das lajes, nós sabemos que há indicações já do Ministro da Defesa, portanto, para que os militares estrangeiros fiquem confinados precisamente às bases militares em Portugal, mas há, entretanto, uma preocupação que se levanta com os trabalhadores, portanto, as pessoas que têm que lidar com estes militares. Qual é que é a posição da região em relação a isto? Há indicações, há recomendações? Como eu já tive a oportunidade também de transmitir em outras ocasiões, nós há mais de um mês que, entretanto, tivemos uma primeira reunião conjunta, Direção Regional da Saúde, Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, e depois também o comando da base aérea número 4 aqui na Ilha Terceira, precisamente para fazermos ponto de situação da evolução do surto na altura do novo coronavírus no mundo, para lá das fronteiras portuguesas, e também para fazermos o trabalho conjunto também de recomendações e orientações também a aplicar, nomeadamente no contexto militar da base aérea. Entretanto, temos feito sempre esse trabalho conjunto, eles têm adotado as mesmas recomendações que nós temos emitido relativamente ao modo como qualquer um deve proceder perante um possível caso suspeito de infecção pelo coronavírus, bem como também relativamente aos contatos próximos. Portanto, eles têm a mesma metodologia, portanto, relativamente aos civis que trabalham na base militar, eles estarão plenamente, creio eu, a utilizar os mesmos procedimentos, porque mesmo até na última reunião que tivemos mais recente, mantivemos o mesmo entendimento e, portanto, a adoção ao fim e ao cabo dessas medidas. Ontem esclarecia aqui em que circunstâncias é que os voos extraordinários da SATA são feitos por motivos de força maior. Dizia aqui que tem a ver com situações relacionadas com a doença. Pergunto-lhe como é que as pessoas têm acesso a esses voos. É através do gabinete do utente? É através de uma listagem prioritária? Como é que elas sabem que estão em condições de poder viajar nesses voos extraordinários? Quando são situações relativamente a condições de saúde, nós, o procedimento que teremos que instituir vai ao encontro daquilo que já existia previamente, que é uma avaliação médica para o efeito. Ou seja, a pessoa, quando solicita autorização para se deslocar, quer por via marítima, quer por via aérea, terá que ter uma avaliação médica também para o efeito, de maneira que, entanto, viabilize depois também a sua deslocação. Tendo esse documento de base, esse documento de partida, depois, entanto, é feita a emissão da declaração para que, entanto, a pessoa depois possa deslocar-se, seja ela pontualmente, seja ela de frequência diária ou semanal, também a uma unidade de saúde, para ter essa assistência médica e, portanto, poderá, dentro daquilo que vigora neste momento até 31 de março, poder deslocar-se quer por uma via, quer por outra. Neste momento, atendendo àquilo que foi determinado também e publicado ontem, nós estamos também em articulação com a Atlantic Line e com a SATA, também no sentido de providenciarmos aqui o circuito em termos de requerimento, apresentação do requerimento e seu envio também para a Autoridade de Saúde, no sentido de obter a declaração para depois a autorização para a deslocação por via aérea ou por via marítima. E, portanto, qualquer dúvida ou questão poderão depois também contactar a Direção Regional da Saúde, também no sentido também de esclarecermos na medida do possível. Qual é o estado de saúde das 3 pessoas infectadas? Estão clinicamente estáveis. Peço desculpa, não tinha referido isso, entretanto, do ponto de situação. Falou na possibilidade de haver um aumento de casos suspeitos em São Miguel. Já se falou na possibilidade do laboratório de São Miguel também começar a fazer análises. Já há alguma indicação sobre isso? Eu devo dizer que, independentemente do laboratório de São Miguel ainda não estar, digamos, capaz neste momento de processar essas análises, não é esse o motivo principal que nos preocupa. Perante um possível aumento do número de casos suspeitos, a unidade laboratorial neste momento aqui da Terceira está a dar cabal resposta, entanto, a todas as solicitações, e não é a nível laboratorial que nos importa neste momento termos capacidade de resposta.
Aquilo que eu referi há pouco e que, entretanto, nós estamos aqui a trabalhar com o Hospital do Divino Espírito Santo e com a Unidade de Saúde de São Miguel, é prepararmos a resposta de, por exemplo, de internamento. Ou seja, atendendo à densidade populacional da Ilha de São Miguel, atendendo àquilo que se espera que seja o crescente aumento do número de casos, sejam eles suspeitos, sejam eles mesmo até positivos, nós temos que preparar a resposta em termos assistenciais. A nível laboratorial, neste momento não é motivo de preocupação o facto de não termos 2 unidades laboratoriais na região. A daqui da Ilha Terceira está a dar uma cabal resposta. A nível de material, de equipamento, de reagentes, tem o suficiente para fazer milhares de análises às amostras biológicas que sejam remetidas. A própria restrição, digamos assim, também importa dizer isso, das ligações aéreas interilhas, também já fizemos essa articulação de maneira que, entanto, as equipas das unidades de saúde, quando fazem a recolha das amostras, já sabem quais são os voos que estão disponíveis, de maneira que, entanto, as amostras também cheguem cá, digamos, em tempo útil para que, entanto, entrem para processamento ao nível do laboratório. Portanto, todo este trabalho de articulação está a ser feito. Portanto, volto a dizer, não é tanto em termos de questão laboratorial que nos preocupa, é assim em termos mesmo até de capacidade de resposta e de libertar tanto profissionais como infraestruturas para dar a melhor resposta em tanto a mais necessidades.